Tudo bem, pessoal? Vamos continuar com o projeto de tratar sobre os 10 melhores filmes de cada ano, hoje, 1929. Deixa eu conversar para vocês uma coisa, é muito difícil de fazer uma lista dos filmes de 1929. A dificuldade está em torno da preservação, do que nós temos disponível hoje. Muitos filmes não estão no catálogo nem para Blu-ray, nem para televisão, nem para DVD, no caso, e outros filmes foram perdidos ao longo do tempo. Uma coisa que eu acho positiva da Warner, do novo serviço de streaming da Warner, é que provavelmente eles vão abrir esse baú que eles têm tanto do catálogo deles quanto do catálogo da MGM, que eles possuem os direitos de distribuição hoje, o catálogo clássico da MGM. Então a lista que eu fiz aqui é aquela coisa do que você pode achar hoje, do que você encontra disponível para assistir hoje. São 10 filmes e são esses 10 filmes que eu queria destacar aqui. Eu acho muito importante falar isso. E eu acho que a lista de 1929 ela vai ser a mais difícil, e ela foi a mais difícil de fazer. Porque não, antes de publicar esse tipo de vídeo, eu dou uma olhada no que eu já vi de determinado ano e eu vou em busca de materiais de filmes que eu não vi ainda. Então, por exemplo, 5 desses 10 filmes eu não tinha visto antes de ver esse vídeo. Vi outros também, vi vários outros. Mas eu faço esse destaque aqui e eu faço esse adendo de que são os 10 melhores filmes que nós temos disponíveis hoje, que não necessariamente são os 10 melhores filmes de 1929, porque muita coisa, infelizmente, gente, muita coisa foi perdida, até porque a questão da preservação de filmes é uma questão da década de 1970, preservar para o futuro. Até então você lançava um filme no cinema, se o filme era bom você guardava uma cópia dele para passar daqui a 5, 6 anos e ficava por isso mesmo, não existia essa coisa de guardar para outra geração assistir, né? Essa não era uma preocupação de Hollywood na época, tanto é que vários incêndios que nós temos em produtoras e várias enchentes também, por outro lado, em algumas outras, ocorrem pela falta de cuidado e pela total desprezo com o material. A cópia dos filmes era vista na década de 30 como uma questão muito complexa, porque você tinha que manter um galpão específico para guardar esse tipo de coisa, e esse galpão tinha que ter uma proteção, perigo de incêndio, então ele tinha que ser isolado. O pessoal acabava colocando no último galpão de determinado estúdio, determinada produtora, ficava por isso mesmo, por isso que estava sujeito a tantos desastres e eles ocorreram ao longo da história do cinema, infelizmente. Mas vamos para a lista dos 10 melhores filmes. Em 10º lugar eu dei para um filme chamado Piccadilly, que é uma mostra clara de como os tempos mudam, né, no cinema e como o pensamento muda também. Porque hoje, se você isolar algumas passagens desse filme britânico, você vai ver 2 ou 3 cenas que talvez mostrem uma construção preconceituosa. Mas é verdade que o roteiro, muito melodramático, era atraente para o cinema da época, especialmente porque a gente está tratando aqui de um filme mudo. Eu destaco também a presença da Anna May Wong, que, para quem não sabe, é a primeira atriz chinesa com reconhecimento em Hollywood e existia, naquela época, o primeiro plano também de fazer a conexão China-Estados Unidos a partir do cinema, e a May Wong desempenhou um papel modesto, tudo bem, mas um papel importante ainda assim. Nono lugar para The Hollywood Revenue of 1929, um musical da MGM com vários atos e com a participação dos principais nomes que tinham contrato com a distribuidora na época. Conrad Nagel, Joan Crawford, Marion Davies, Buster Keaton, Norma Shearer são alguns exemplos que eu mencionaria. Contém experimentos em Technicolor, em 3 cenas, e ele foi muito importante para a renovação da sala de cinema dos Estados Unidos, já que os donos não queriam perder uma produção desse calibre por não possuir a estrutura necessária para rodar os filmes falados. Então foi um musical de muito sucesso e um musical muito relevante para a MGM e para a indústria do cinema estadunidense. So dark up above, the sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with your rain, I've got a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain.
Oitavo lugar para Desert Nights, um filme dirigido pelo William Knight com a participação do John Gilbert como anti-herói, naquele que seria seu último papel no cinema mudo. É uma aventura de 1 hora de duração, muito interessante, mas que poderia ter sido melhor aproveitada caso Louis B. Mayer tivesse concordado em mudar a produção e também fazer um talk, algo bem comum nesse período de 1929 e 1930. Ainda assim, é um bom filme pré-censura, né? Pré-Código Reis nos Estados Unidos. Sétimo lugar para O Inferno Branco de Pispalui, é um longa alemão do Arnold Frank e do George Pabst e é um dos filmes favoritos do Quentin Tarantino. Conta com a presença da Leni Riefenstahl, ela mesma, como atriz e tem um trabalho técnico extraordinário, especialmente na fotografia. Ele foi restaurado em 1997, mas infelizmente não está com a trilha sonora original. Sexto lugar para Asfalto, o último filme mudo de grande distribuição produzido pela UFA na Alemanha. E também é a maior produção da carreira do diretor Joe May. A construção do roteiro aposta nas ruas de Berlim e também na grande atuação do Albert Steinhock, no último filme da sua vida. Quinto lugar para The Trespasser, no Brasil tem o título Tudo por Amor. É um filme do Edmund Goldwyn que só foi possível por conta do grande investimento do Joe Kennedy, que era amante da Gloria Swanson na época e havia prometido para a atriz grande reconhecimento no mercado estadunidense. Aliás, é a primeira atuação falada da Gloria Swanson que foi reconhecida com uma nomeação para o Oscar. Um drama extraordinário. Quarto lugar para A Mulher na Lua, filme do Fritz Lang. Uma ficção que marcou época por apresentar pela primeira vez em um filme a noção de viagem em um foguete espacial. Teve todo um trabalho de consulta com professores universitários e especialistas para ajudar a imaginar todo o processo de especulação na construção de uma viagem até o lado oculto da Lua. Ele foi banido pelos nazistas e hoje é muito legal analisar esse filme e perceber como alguns dos conceitos utilizados ali em 1929 seriam utilizados também no projeto Apollo décadas depois. Terceiro lugar para Blackmail, no Brasil Chantagem e Confissão, que tem direção do Alfred Hitchcock, é o primeiro talk não apenas da carreira dele, como também da história do cinema do Reino Unido. É um thriller extremamente importante para analisar o tipo de narrativa avançada pelo Hitchcock e também para montar um padrão, aquele estilo hitchcockiano que todos conhecem e estão acostumados. Era um filme esquecido até cerca de 15 anos atrás, quando ele foi restaurado, e desde então vem ganhando bastante espaço e ampla distribuição. Eu recomendo fortemente para os fãs do gênero. Alice, cut us a bit of bread, will you? Segundo lugar para Caixa de Pandora, para muitos, o magnum opus do Georg Pabst. É um dos grandes filmes da história da República de Weimar, de fato, e é um melodrama que envolve mitologia grega e um roteiro que, apesar de lento, promove grandes pautas. E primeiro lugar para Um Homem com uma Câmera, clássico do Dziga Vertov. Eu até sou suspeito para falar porque eu já trabalhei com o Dziga Vertov, já fiz pesquisas em torno do Dziga Vertov, mas o que eu posso falar é o seguinte: esse filme é a exposição de anos de estudo, de anos de construção teórica, de anos de discussões dentro do círculo cinematográfico da União Soviética sobre o cineolho. O cineolho, uma teoria desenvolvida pelo Vertov. Tem experimentos inéditos até então no cinema, como cortes rápidos, stop motion, slow motion, jump cut, enfim. Vale a pena conferir e dar uma lida não só na importância desse filme, como na importância do Dziga Vertov para a construção do novo cinema soviético.
Então seria isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa lista. No próximo mês voltamos com 1930, um ano muito interessante para o cinema, e vamos discutir 10 grandes filmes, certo? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!